Nós fizemos aqui, eu, Thaís Arbex e Guilherme Sete, uma cronologia das leis e decretos desde o governo Collor que versam a respeito de manuseio, apropriação, destinação de presentes recebidos por presidentes em viagens oficiais. Prestem atenção, porque isso vai estar no cerne de toda essa discussão, eventualmente aí se Bolsonaro for indiciado ou julgado. A primeira legislação sobre os presentes recebidos por presidentes da República e de seu acervo privado é de 1991 e foi editada pelo ex-presidente Fernando Collor de Mello. Essa lei diz que, artigo 2, olhem lá, não sei se a gente tem o destaque para mostrar para vocês. Os documentos que constituem o acervo presidencial privado são, na sua origem, de propriedade do presidente da República, inclusive para fins de herança, doação ou venda. Artigo 3. Os acervos documentais privados dos presidentes da República integram o patrimônio cultural brasileiro, são declarados de interesse público para os fins de aplicação do artigo 1º e do artigo 216 da Constituição Federal e são sujeitos, importante agora, gente, às seguintes restrições. Em caso de venda, a União tem direito de preferência e não poderão ser alienados para o exterior sem manifestação expressa da União. Então, resumindo, os presentes, se são pessoais, são de propriedade do presidente da República, inclusive para herança, doação ou venda, mas se for vender, a União tem direito de preferência. Esta é a lei de 1991. Em 2002, um decreto do presidente Fernando Henrique Cardoso, aí já é um outro documento, vamos trazer aqui para vocês, reforça que em caso de venda, olha lá, a União terá direito de preferência. Então está escrito, em caso de venda do acervo, a União terá direito de preferência e artigo 3, sem prejuízo do disposto no artigo 2, os acervos não podem ser alienados para o exterior sem manifestação expressa da União por meio da comissão Memória dos Presidentes da República. Esse decreto do FHC também dispõe que era a obrigatoriedade de notificação ao Departamento de Documentação Histórica do Gabinete do Presidente, além de seguir orientações desta Comissão de Memória dos Presidentes. Bolsonaro, ele não informa a essa Comissão de Memória dos Presidentes que estava vendendo os relógios para o exterior. Para a defesa de Jair Bolsonaro, foi uma falha administrativa, porque os bens eram dele. Para a Polícia Federal, é crime de peculato, é apropriação indevida do bem público pelo funcionário público. E aí fica a pergunta, então, os relógios e as joias, avaliados em milhares de reais, pertenciam a Jair Bolsonaro? Essas joias podem ser classificadas como bens de uso personalíssimo? Vamos olhar o que diz as leis, a legislação. Acordão do Tribunal de Contas da União de 2016 não deixa claro, mas dá a entender que não. Olha lá, incorporem, segundo todas as leis ali previstas, ao patrimônio da União, todos os documentos bibliográficos, museológicos, recebidos pelos presidentes da República nas cerimônias de trocas de presentes, ele vai detalhando um pouco mais, nas visitas oficiais, viagens de Estado ao exterior. Tudo isso tem que ser incorporado ao patrimônio da União, excluídos apenas os itens de natureza personalíssima ou de consumo direto do presidente da República, ou seja, um vinho, algo que ele ganhou ali que vai ser consumido. Mas o que será que é personalíssimo? Por aí não dá para saber. Tem uma portaria de Michel Temer, editada em 2018, esta sim é mais explícita. E ela diz que sim, joias, mesmo valiosas, são de uso pessoal. Isso está sendo muito utilizado pela defesa de Bolsonaro. Observem aí nesse documento, bens de natureza personalíssima ou de direito pelo recebedor. E vai listando aí uma série de bens. Está falando de condecoração, está falando de vestuário, está falando de roupas de casa e lá no finalzinho, joias, semijoias
e bijuterias. Mas qual que é a questão? Qual que é o problema, entre aspas, no caso para Jair Bolsonaro? O ponto central é que o próprio Bolsonaro, em 2021, revogou essa portaria de Michel Temer e voltou a deixar a questão sujeita lá ao acórdão do TCU, que está aí aberta à interpretação na visão de juristas, seja do Ministério Público, seja da Defesa. Então, ficou essa questão. Joias de milhares de reais recebidas por um chefe de Estado são patrimônio da União ou são de uso pessoal? A resposta desta pergunta é que vai caber a essa investigação, vai caber à Justiça e pode determinar ou não a prisão de um ex-presidente da República. Tenho a análise? Tenho comigo Thaís Arbex? Queria a Thaís para falar um pouquinho deste assunto. Thaís Arbex, você que é nossa especialista em judiciário, olhando para todas essas leis, olhando para o que já disse os ministros do STF sobre isso, qual que é a sua apuração? Raquel, vamos lá. Tem dois pontos bastante importantes nessa investigação. O primeiro deles é que Mauro Cid foi alertado pelo então chefe do gabinete que cuidava dos acervos de que esses itens não poderiam ser vendidos para o exterior. Essa mensagem foi enviada para o celular de Mauro Cid. O que faz o então chefe do gabinete que cuidava de todos esses acervos? Ele copia o trecho da lei que a gente exibiu aqui, aquela lei de 1991, dizendo que os bens que pertencem ao presidente da República não podem ser vendidos para o exterior. E mais, aquela mesma lei que diz que, se forem vendidos, a União tem prioridade. Isso está lá. Isso está na investigação, ou seja, a PF diz, Mauro Cid foi alertado, foi orientado que nada poderia acontecer. E mais do que isso, eu abri de novo aqui, Raquel, para a gente trazer exatamente o que a Polícia Federal diz nessa investigação. Ela cita o acórdão do TCU. Ela diz que, vou abrir aqui, vou voltar um pouquinho, aqui, ó. Cabe esclarecer que o Tribunal de Contas da União, no acórdão número tal de 2016, que é o que regulamenta a lei de 2002, que a gente também mostrou, que você mostrou há pouco, do governo de Fernando Henrique Cardoso, entendeu que todos os presentes recebidos nas audiências com chefes de Estado e de governo por ocasião de visitas oficiais ou viagens de Estado ao exterior, ou das viagens oficiais ou viagens de Estado de chefes de Estado e governo, seriam incorporados ao acervo público brasileiro, excluindo apenas os itens de natureza personalíssima ou de consumo direto do presidente da República. Isso a PF diz. Em seguida, o que diz a PF na representação que foi a base para a decisão do ministro Alexandre de Moraes dessa operação que a gente assistiu há 2 semanas. Na administração do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, o gabinete, que é responsável pelos acervos, atribuiu presentes de altíssimo valor dados por autoridades estrangeiras ao acervo privado do presidente da República, adotando uma interpretação que contraria os princípios que regem a administração pública e ao que foi proferido pelo acórdão do TCU. Ou seja, a Polícia Federal já entendeu que houve uma manipulação e uma distorção do que prevê o acórdão do Tribunal de Contas da União, Raquel. Então, gente, para ficar claro para vocês, Thaís está trazendo aí que a Polícia Federal está dizendo, olha, Mauro Cid foi alertado e ele já tinha ali ciência do que prevê o acórdão do TCU. Já a defesa de Bolsonaro tem outra manifestação. Ela diz, você gosta ou não gosta da lei de Fernando Collor de Mello, a lei diz que as joias são de uso de um presidente da República. É uma questão
complexa, a gente tem esse entendimento da PF. Vamos observar, né, Thaís, quando isso chegar ao STF, para onde vão os juízes da Suprema Corte. A gente, no senso comum, olhando joias de milhares de reais, o senso comum diz que teriam que ser incorporadas ao patrimônio público. Thaís Arbex, muito obrigada.